Shalom, tudo bem? Vamos para a segunda aliada Parashá Pinhas, onde o zelo do Senhor grita. Nessa semana, essa Parashá, o zelo do Senhor, o zelo pelo que é do Eterno, grita, porque foi o que Pinhas fez, pelo zelo das coisas do Eterno. Ele transpassou com uma lança duas pessoas que estavam profanando as coisas do Eterno, o templo do Eterno. Leitura da segunda aliá, Parashá Pinhas, números 26 do 5 a 26, 51. Aqui é o censo dos filhos de Israel. De cada tribo, o número de homens de 20 anos para cima, de 20 anos de idade em diante. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben, Hanor, da família dos Hanorritas, de Palu, a família dos Paluitas, de Hetzron, a família dos Hetzronitas, de Carmi, a família dos Carmitas. Estas são as famílias dos Rubenitas, e os que foram contados deles, 43.730. O filho de Palu, Eliav, e os filhos de Eliav, Menuel, Datã e Aviram. Estes, Datã e Aviram, são os que foram eleitos pela congregação, os quais moveram a briga contra Moisés e Arão, no grupo de Cora, quando fizeram o povo brigar contra o Eterno. A terra, abrindo sua boca, tragou-o juntamente com Cora, matando aquele grupo quando o fogo consumiu a 250 homens, servindo de advertência. Mas os filhos de Cora não morreram. Os filhos de Simão, ou de Simeão, segundo as suas famílias, de Menuel, a família dos Menuelitas, de Yamin, a família dos Yaminitas, de Yahim, a família dos Yahimitas, de Zerah, a família dos Zarritas, de Shaul, a família dos Shaulitas. Estas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo suas famílias, de Tsefon, a família dos Tsefonitas, de Hagi, as famílias dos Hagitas, de Shuni, a família dos Shunitas, de Osni, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Eritas, de Arod, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. Estas são as famílias dos filhos de Gad, segundo os que foram contados deles, 40.500. Os filhos de Judá, Er e Onã. E morreram Er e Onã na terra de Canaã. E os filhos de Judá, segundo as suas famílias, foram de Shelá, a família dos Shelanitas, de Peretz, a família dos Partsitas, de Zera, a família dos Zarritas. E os filhos de Peretz foram Hetzron, a família dos Hetzronitas, de Ramul, a família dos Ramulitas. Estas são as famílias de Judá, segundo os que foram contados deles, 76.500. Os filhos de Isahar, segundo as suas famílias, de Tolá, a família dos Tolaitas, de Puva, a família dos Punitas, de Iashuv, a família dos Iashuvitas, de Shimron, a família dos Shimronitas. Estas são as famílias de Isahar, segundo os que foram contados deles, 64.300. Os filhos de Zevulun, segundo as suas famílias, de Zeret, a família dos Zarditas, de Elon, a família dos Elonitas, de Yahleel, a família dos Yahleelitas. Estas são as famílias dos Ebulonitas, segundo os que foram contados deles, 61.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, Menash e Efraim. Os filhos de Menash, de Mahir, a família dos Mahiritas. E Mahir gerou a Gilad, e de Gilad a família dos Giladitas. Estes são os filhos de Gilad, de Yeser,
a família dos Iezeritas, de Helec, a família dos Elequitas, de Azriel, a família dos Azrielitas, de Shehem, a família dos Shihemitas, de Shemidá, a família dos Shimedaitas, de Hefer, a família dos Referitas, de Tseloferrad ben Hefer. E Zeloferrad ben Hefer não tinha filhos, senão filhas. E os nomes das filhas de Zeloferrad: Mahala, Noá, Hogla, Milca e Tirtsa. Estas são as famílias de Menashe. E os que foram contados deles, 52.700. Estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias, de Shutelar, a família dos Shutalhitas, de Beher, a família dos Barhitas, de Tahan, a família dos Tahanitas, e estes são os filhos de Shutelar, de Eran, a família dos Eranitas. Essas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram contados deles, 32.500. Estes são os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, de Bela, a família dos Baleitas, de Ashbel, a família dos Ashbelitas, de Ahiram, a família dos Ahiramitas, de Shefufan, a família dos Shufamitas, de Rufan, a família dos Rufamitas. E foram os filhos de Bela, Ard e Naaman, de Ard, a família dos Arditas, de Naaman, a família dos Naamitas. Estes são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e os que foram contados deles, 45.600. Estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias, de Shuhan, a família dos Shuhamitas. Estas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Shuhamitas, segundo os que foram contados deles, 64.400. Os filhos de Asher, segundo as suas famílias, de Imná, a família dos Imná, de Ishve, a família dos Ishvitas, de Beriá, de Beriá, a família dos Beriitas, dos filhos de Beriá, de Hever, a família dos Heveritas, de Malquiel, a família dos Malquielitas, e os filhos de Asher. E o nome da filha de Asher, Zerah. Estas são as famílias dos filhos de Asher, segundo os que foram contados deles, 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, de Yahtzel, a família dos Yahtzeleitas, de Guni, a família dos Gunitas, de Yetzer, a família dos Itzritas, e de Shlem, a família dos Shlemitas. Estas são as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias, e os que foram contados deles, 45.400. E todos os que foram contados dos filhos de Israel, 601.730. Todos homens acima de 20 anos de idade. Isso aqui é a contagem, né? Apenas a contagem dos filhos de Israel. A próxima leitura é em Jeremias. A segunda leitura de Haftará. Jeremias 1. 1 a 2, 3. Aqui. Palavra de Jeremias, Irmiahu ben Hilquiahu, um dos sacerdotes que habitava em Anatot, na terra de Benjamim, a quem a palavra do Eterno veio pela primeira vez nos dias de Yoshiahu ben Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e que continuou nos dias de Jehoiakim ben Yoshiahu, rei de Judá, e de Tzidiquiahu ben Yoshiahu, rei de Judá, até ao fim do 11º ano de seu reinado, quando no 5º mês ocorreu o exílio de Jerusalém. A palavra do Eterno Deus veio a mim dizendo: Eu já te conhecia antes de te formar no útero de tua mãe, e ainda antes de nasceres
te consagrei como um profeta para as nações. Eu lhe respondi: ó Eterno, sou apenas um moço que não sabe falar. Mas o Eterno me disse: não fales assim, dizendo: sou apenas um moço, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te ordenar hás de falar. De ninguém tenhas medo, pois estarei contigo para te proteger, diz o Eterno. Então o Eterno estendeu a sua mão e tocou a minha boca, e o Eterno me disse: eis que em tua boca ponho minhas palavras. Vê que hoje te constituí sobre nações e reinos, para que possas erradicar e remover, destruir e demolir, edificar e plantar. E a palavra do Eterno veio a mim, dizendo: que vês, Jeremias? E eu respondi: vejo um ramo de amendoeira. Disse-me o Eterno: viste bem, porque eu vigio, para que seja cumprida a minha palavra. Veio a mim a palavra do Eterno, perguntando pela segunda vez e dizendo: que vês agora? E respondi: vejo uma caldeira fervente que efervesce do seu lado norte. No seu lado norte, disse-me o Eterno: é do norte que há de vir o mal sobre todos os habitantes da terra. Pois convocarei todas as famílias dos reinos do norte, diz o Eterno, e virá cada um e porá seu trono nos portões de Jerusalém, em volta de suas muralhas, e de todas as cidades de Judá. E por causa de sua inconstância pronunciarei contra eles meu julgamento. Pois a mim abandonaram, a outros deuses queimaram incenso e se voltaram para adorar as obras das suas próprias mãos. Tu, pois, reveste teu corpo com teu manto, levanta-te e vai dizer-lhes tudo quanto eu te ordenar. Não te atemorizes perante eles, para que eu não permita que te sobrepujem. E eis que hoje eu te estabeleço como uma cidade fortificada, como uma coluna de ferro e como muralhas de cobre contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo, diz o Eterno, para te resgatar. A palavra do Eterno veio a mim, dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim disse o Eterno: lembro-me da benevolência que tiveste para comigo na tua mocidade, do teu amor por mim quando eras noiva, de quando me seguias no deserto, numa terra deserta. Por isso Israel é considerado pelo Eterno como um povo sagrado, assim como a primícia da sua colheita. Todos os que tentarem aniquilá-lo se farão culpados, e sobre ele advirá o mal, diz o Eterno. Interessante é que isso aqui lembra, agora nessa leitura, nessa terceira leitura que eu tô fazendo, terceira ou quarta leitura deste texto, o Senhor me traz à memória a bênção, né, de Abraão, sobre Abraão. O Senhor disse a Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E na leitura da semana passada, da Parashá da semana passada, teve uma aliá em que o próprio Balaque disse: como amaldiçoar aquele que o Eterno abençoou. Que sejam abençoados os que te abençoarem, e que sejam malditos os que te amaldiçoarem. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E toda semana nós vemos isso. Há uma conexão entre as palavras, entre os textos. Aí aqui existe um jogo de palavras aqui em Jeremias 1, 11 e 12. Porque ele diz assim: o Eterno veio a mim dizendo: que vês, Jeremias? E eu respondi: vejo um ramo de amendoeira. Amendoeira, em hebraico, é sharket. Disse-me o Eterno: viste bem, porque eu vigio, shoket. Amendoeira e vigiar tem a mesma raiz, a mesma raiz de palavra, né? Muda apenas uma letra. Tem uma expressão dos pontos e
e sinais que usam para mostrar as vogais. Vamos dizer, eu vou usar, não estudei ainda profundamente o hebraico para saber o que cada ponto, 2 pontos, tracinho significa. Eu sei que cada um tem um nome. Yeshua disse, não vim para anular a lei, mas vim para cumpri-la. Não passará um Yud, nem um Dagesh da palavra sem que ela seja cumprida. O ramo da amendoeira é como um vigia, porque tem a mesma raiz da palavra vigiar. Disse meu Eterno, viste bem, porque eu vigio para que seja cumprida a minha palavra. Quando o Eterno manda, ele vigia para ver se a palavra dele está sendo cumprida. Isso é muito sério. Se ele manda alguém fazer alguma coisa, ele vigia se essa pessoa fez. Se essa pessoa não fez, se essa pessoa ficou de entregar, ficou de fazer alguma coisa para o Eterno e ela não fez, ela será cobrada. Se essa pessoa fez o que o Eterno mandou, então cobrado será aquele que ouvir o que essa pessoa falou da parte do Eterno. E era o que acontecia com os profetas. Um exemplo disso é Jonas, né? Jonas, ele recebeu a ordem de ir para Nínive para pregar sobre o arrependimento. Só que ele sabia que se ele pregasse sobre o arrependimento, o povo ia se arrepender e eles iam se arrepender e fazer techuvá, né? Voltar para os caminhos do Eterno. E Jonas, por justiça própria, não achava certo isso. O que ele fez? Ele foi para Tarshish. Foi para o outro lado. O que aconteceu? Ele foi parar no ventre de um peixe por 3 dias. Pode ser que vocês não tenham esse entendimento, mas ele esteve morto por 3 dias dentro de um peixe e foi, vou usar a expressão correta, e foi vomitado na praia. Para voltar. Ele estava em Jope e era para ir para Nínive. Ele foi vomitado em Jope, ele foi para Tarshish. Ele foi tragado, digamos assim, pelo peixe. Ficou 3 dias no ventre do peixe e foi vomitado de novo em Jope para ir para o lugar certo. E ali foi ressuscitado, claro, foi ressuscitado para ir cumprir a vontade do Eterno. Ele entrou em depressão por quê? Porque ele não aceitava que aquele povo fosse salvo. Mas era uma ordem do Eterno. Até quando você vai deixar de cumprir a ordem do Eterno e levar a consequência sobre aquilo que tu não cumpriu? Para que se tenha paz nos caminhos do Eterno, você precisa cumprir aquilo que Ele manda. Para que a paz recaia sobre você. Porque se você não cumpre aquilo que Ele manda, o que recai sobre você é juízo. E nós estamos em tempo de juízo. E o juízo, ele começa não pelo povo, mas pelos sacerdotes. Assim como está escrito em Isaías, está escrito em Ezequiel, está escrito nos 12 profetas menores. O juízo do Eterno começa pelos seus sacerdotes. Oséias relata muito bem isso. O livro de Oséias, ele é extremamente forte nesse ponto. Miqueias também relata muito bem isso. O juízo, o zelo pelo Eterno, começa com o juízo dentro da sua casa, dentro dos seus sacerdotes, dentro daqueles que foram chamados para pregar a sua palavra, para pregar a verdade. Eu vou repetir, nós estamos em tempos de juízo. Como o Senhor vai te encontrar? A palavra é dura? Eu não tô aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, até porque ninguém passou a mão na minha cabeça, muito pelo contrário. Muitos me julgam até hoje, sem ter andado os caminhos que eu andei, sem ter usado os meus sapatos. Julgam
E tá tudo bem. Eu creio que o meu Deus é fiel para cumprir a sua obra. E você, crê nisso? Beijo no teu coração. Shalom, shalom.